Imagine o seguinte problema de geometria. Eu coloco aqui um quadrado. Você sabe que se um quadrilátero é um quadrado, os quatro lados têm medidas iguais, os quatro ângulos são retos. E aqui eu tenho um quadrado cujos vértices são A, B, C e D. Vamos supor que eu pegue um segmento que ligue o vértice B ao ponto médio do lado AD. Então esse ponto aqui, M, divide o lado AD em duas partes de mesma medida. E eu pego um outro segmento que também vai partir de B e vai ter como extremidade o lado CD. Esse segmento eu vou chamar ele de BE. Tá aí o segmento BE. Esse segmento BE, ele não é traçado de uma forma qualquer. Ele é traçado de tal forma que esses dois ângulos que eu estou destacando aqui tenham medidas iguais. É como se eu estivesse dizendo para vocês, olha pessoal, quando eu traço esse segmento BE, eu vou traçar ele de uma maneira que o segmento BM passa a ser bissetriz do ângulo ABE. Tá certo? Então eu tracei ele admitindo que eu consiga fazer com que o segmento BM passe a ser essa bissetriz. Evidentemente, quando eu faço isso, o ponto é divide o lado CD em duas partes. Uma de medida M e uma outra menor de medida M. E o que eu quero determinar é quanto equivale M dividido por M. Esse é o objetivo dessa questão. Então, como resolver isso? Então, você pode resolver isso, um problema desse de geometria, fazendo construções geométricas na intenção que apareçam triângulos congruentes. Então, a congruência de triângulos é uma ferramenta muito poderosa na resolução de questões um pouco mais difíceis dentro da geometria. E você me pergunta, professor, quando é que triângulos são congruentes? Triângulos são congruentes quando as medidas desses dois triângulos são exatamente iguais. Ou seja, os lados têm medidas iguais e os ângulos internos também têm medidas iguais. Só que geralmente trabalhamos na congruência de triângulos com condições mínimas que me garantem que os triângulos são congruentes, denominadas de critérios de congruência, ok? Então eu gostaria de falar para vocês de dois critérios especiais relacionados ao que eu chamo de triângulos retângulos. Então, por exemplo, se colocarmos aqui no quadro dois triângulos retângulos, esse triângulo que eu estou colocando aqui, ele é um triângulo retângulo, e esse outro triângulo que eu estou colocando aqui, ele também é um triângulo retângulo. Preste bem atenção aqui na condição, na propriedade especial que eu vou falar para vocês. Então vamos supor que esse ângulo aqui seja o ângulo de 90 graus. E esse outro ângulo aqui também seja um ângulo de 90 graus. O que vai me garantir que os dois triângulos são retângulos. Vamos supor que eu afirme para vocês que esses dois triângulos retângulos têm a mesma hipotenusa. Presta atenção. Professor, isso me garante que eles são congruentes? Eu digo, ainda não. No entanto, se eles apresentarem dois catetos com medidas iguais, obrigatoriamente esses dois triângulos retângulos serão congruentes. O que isso significa dizer, professor? Que o outro cateto que falta também vai ter medida igual e os outros dois ângulos agudos também vão ter medidas iguais. Então isso é uma condição, uma propriedade especial de congruência verificada em que tipo de triângulo? Em triângulos retângulos. No entanto, é uma coisa muito interessante a ver, é que se eu tivesse dois triângulos retângulos com a mesma hipotenusa e esses triângulos tivessem um par de ângulos agudos com medidas iguais, eu também posso garantir
com certeza de 100%, sabendo que aqui é teta e que aqui também é teta, que esses dois triângulos retângulos também são congruentes. Então, os casos especiais de congruências associados a triângulos retângulos, me diz, dois triângulos retângulos que compartilham da mesma hipotenusa, se eles tiverem pelo menos um cateto de medida igual, eles são congruentes. Ou, se eu tiver dois triângulos retângulos que compartilham da mesma hipotenusa, se eles tiverem um par de ângulos agudos com medidas iguais, esses triângulos também são congruentes. Um par. Esse com esse. Formam um par. Então, professor, me diga uma coisa. Como é que isso pode ajudar na resolução daquele problema que você colocou? Eu digo, cara, e muito. E muito. Porque eu disse para vocês que eu vou usar a congruência como uma ferramenta poderosa para resolver esse tipo de questão. E eu vou usar a congruência, na realidade, eu vou usar a construção geométrica na intenção de fazer aparecer triângulos congruentes. Então, por exemplo, meu primeiro procedimento aqui vai ser traçar um segmento que sai de M e que seja necessariamente perpendicular ao segmento BE. E o aluno diz, por que isso? Eu digo, simples. Porque eu já estou vendo aqui, queridos alunos, por ser quadrado ali é um retângulo. Aí o aluno diz, professor, verdade. Mas eu não entendi por que você fez isso. Porque na hora que eu faço isso, eu garanti dois ângulos, de 90, já que eu tinha dois ângulos de medida θ. Ah, professor, você fez isso na intenção que aparecesse triângulos congruentes. Eu digo, exatamente. Mas, professor, o que me garante a congruência? Eu digo, simples. São dois triângulos retângulos que compartilham a mesma hipotenusa. É verdade. Só isso é suficiente? Eu digo, não. Eles apresentam um par de ângulos agudos com medidas iguais. Agora sim. Agora eu posso garantir que esses dois triângulos, eles são o quê? Congruentes. Aí o aluno, professor, agora sim. E aí, em que isso me ajudou? Eu digo, simples. Por ser um quadrado, eu estou vendo que o lado do quadrado é m mais n. Então, aqui em cima é m mais n. Eu noto que m mais n é exatamente o lado oposto ao ângulo que eu estou chamando aqui de alfa. No triângulo de baixo, não sei se vocês concordam, esse, por serem triângulos congruentes, esse ângulo aqui também é alfa. Então, como eles são triângulos congruentes, se no triângulo de cima o lado oposto a alfa é m mais n, no triângulo de baixo, o lado oposto a alfa também vai ser m mais n. Cara, maravilha. Professor, mas eu noto que esse ponto ali, ele é o ponto médio. Como o lado do quadrado é m mais n e é o ponto médio, então eu posso dizer que essa medida aqui é m mais n dividido por 2, e essa medida aqui de baixo também é m mais n dividido por 2, já que é o ponto médio, eu digo verdade. E daí, professor, e daí, cara, que se o lado oposto a θ do triângulo de cima vale m mais n sobre 2, o lado oposto a θ do triângulo de baixo, por ser congruente com o triângulo de cima, também vale m mais n sobre 2. Então eu noto que essa ferramenta foi muito interessante. Mas eu não entendi como é que isso vai ajudar na resolução da questão. Eu digo, cara, simples. Se eu fizesse aqui uma outra construção geométrica, ligasse esses dois pontos, olha como isso é muito massa. Esse triângulo eu estou vendo que o ângulo dele vale 90, esse ângulo. E aqui, por ser um quadrado, também vale 90. Professor, de novo, estamos diante de dois triângulos retângulos que compartilham da mesma hipotenusa. Eu digo verdade. Professor, mas eu estou notando uma outra coisa. Um dos catetos de um desses triângulos retângulos é m mais n sobre 2. E o cateto do outro triângulo retângulo também é m mais n sobre 2. E eu disse para vocês, se eu tiver dois triângulos retângulos
que compartilha a mesma hipotenusa, e tiver catetos de medidas iguais, os triângulos são obrigatoriamente congruentes. Cara, ficou massa. Por quê? Por que que ficou massa? Porque, cara, se esse ângulo aqui eu chamar de beta, esse ângulo aqui também vai ser beta, porque os triângulos são congruentes. Eu estou vendo que do triângulo lá do canto, quem é oposto a beta é N. Então, do triângulo que é congruente com ele, quem é oposto a beta também tem que ser N. Olha, professor, chegamos à conclusão que esse lado aqui, todinho, mede M mais N somado com N. E você diz, aonde é que eu vou chegar com isso? Eu digo, simples. Como eu sei que o quadrado, o lado dele, é M mais N, por ser quadrado é 90, eu estou vendo que esse triângulo que eu estou destacando aqui é um triângulo retângulo e nele é válido o teorema de quem? De Pitágoras. Onde essa hipotenusa aqui, que eu misturei, baguncei tudo, eu sei que esse lado aqui, ó, é N. Esse lado aqui é N. E aqui é M mais N. De modo que eu posso garantir que a hipotenusa vai ser M mais N somado com N. Ou seja, será M mais 2N. E eu sei que em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é M. E o outro cateto é M mais N. O que eu vou fazer agora? Desenvolver. Lembrando que eu quero achar quanto é N sobre N. Se eu desenvolver isso aqui, vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Aqui eu vou repetir M ao quadrado. E agora eu vou desenvolver esse outro quadrado da soma, que vai ser quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Tá massa. Você nota que esse M ao quadrado e esse M ao quadrado, um anula o outro. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou passar todos esses valores aqui do primeiro membro para o segundo membro. Então quando eu passar para lá, como é que vai ficar a expressão? Vamos repetir esses valores que estão aí no segundo membro. Quais são eles? M ao quadrado, 2 vezes M vezes N, mais N ao quadrado. Passando para lá vai ficar menos 4mn menos 4n ao quadrado. Isso aqui igual a zero. É como se eu tivesse passado, turma, e depois virado a equação. Só fiz isso, nada demais. Então aqui, o que é que dá para a gente somar? Cara, aqui eu vou ficar com m ao quadrado, que está aqui. 2mn com menos 4mn dá menos 2mn. Turma, eu estou cancelando, não estou dizendo que eu estou cancelando, eu estou somando. Se eu somar n ao quadrado, ó, com menos 4n ao quadrado, vai ficar menos 3n ao quadrado igual a zero. Professor, em que isso aqui lhe ajudou? Eu digo, cara, em tudo. Em tudo. Porque minha intenção é achar quanto é que vale n sobre n. E aí eu penso, poxa, se eu dividir os dois membros dessa igualdade por n ao quadrado, quando eu faço isso, como é que vai ficar a nossa expressão? Ah, professor, fica fácil. Aqui vai ficar m ao quadrado sobre n ao quadrado menos 2 vezes m vezes n dividido por quem? Por n ao quadrado. E aqui menos 3n ao quadrado dividido por n ao quadrado. E 0 dividido por n ao quadrado dá zero. Então eu posso ajeitar aquela expressão. Dizer para você que aqui é como se fosse m sobre n. Tudo isso aqui ao quadrado. Aqui eu posso cancelar um n com um dos n's daqui de cima. Vai ficar menos 2 vezes m sobre n. E aqui se eu cancelar n ao quadrado com n ao quadrado, fica só menos 3. Igual a zero. E o que eu quero achar? M sobre n. Então eu posso muito bem pegar o m sobre n, que é o que eu quero achar, e chamar isso de x. Se eu substituir na expressão de baixo,
O que vamos obter? Vai ficar x ao quadrado, tá aqui, x ao quadrado, menos 2x, menos 3, igual a zero. Uma equaçãozinha do segundo grau. Lembrando a você que eu quero achar m sobre n, eu quero achar x. Aqui é uma equação do segundo grau, cuja soma das raízes é 2, e o produto das raízes menos 3. Dá para resolver até mentalmente. Pense dois números que a soma dá 2 e o produto dá menos 3. O aluno já sabe. Menos 1 e 3. Realmente. Menos 1 mais 3 dá 2 e menos 1 vezes 3, menos 3. Evidentemente, como x representa a razão de dois segmentos, não tem como ele ser negativo. Então, o valor encontrado para x é 3. Espero que você tenha gostado da nossa resolução e aguarde as nossas próximas resoluções. Até mais, pessoal!